Olá! Nossa aula de hoje é de língua portuguesa. Eu sou a professora Jaqueline Viana Nogueira. Nós temos aí duas frases: agradecê-lo, agradecer-lhe. Então, nosso conteúdo de hoje é regência verbal. É um conteúdo que algumas vezes muitos de nós têm muita dificuldade, mas estamos aqui para aprender um pouquinho mais sobre regência verbal. Vamos lá! Então, o que seria a regência? Regência é a relação sintática, ou seja, de dependência que se estabelece entre um termo principal, que é o termo regente, e o seu complemento, que é o termo regido. E a regência verbal é a relação de um verbo sobre seus complementos, que é o objeto direto, objeto indireto e também os adjuntos adverbiais. Em alguns casos, a variação de regência provoca uma certa alteração no sentido do verbo. Nós vamos ver mais adiante. A seguir, você verá alguns verbos cuja regência exige uma maior atenção. Vamos agora relembrar a classificação dos verbos. Essa classificação que vai nos interessar neste momento, que são os verbos transitivos e os verbos intransitivos. Os verbos transitivos, eles podem ser classificados em verbo transitivo direto, o VTD, que é aquele que exige um objeto direto, ou seja, um complemento sem preposição, como nós temos no exemplo aí. Nós discutimos o assunto. Então, discutimos é um verbo transitivo direto. O assunto é seu complemento, que é um objeto direto. O verbo transitivo indireto, o VTI, ele exige objeto indireto, ou seja, um complemento com preposição. Nós temos aí, concordamos com você. Concordamos é um verbo transitivo indireto. E com você é o seu objeto indireto. O verbo transitivo direto e indireto, ele exige dois objetos, um objeto direto e um objeto indireto. Nós temos aí no exemplo: entreguei o livro ao aluno. O verbo transitivo direto e indireto é entreguei. O objeto direto é o livro e o objeto indireto ao aluno. Temos também o verbo intransitivo, ou seja, é aquele que não exige complemento. Olha o exemplo aí. A velha igreja desabou. Então, desabou é um verbo intransitivo. Então, vamos lá. Nós temos aí o verbo assistir. Ele pode ser classificado como transitivo indireto, como transitivo direto e como intransitivo. Quando ele significa estar presente, presenciar, nós temos como exemplo: ontem assisti a um filme iraniano. Quando significa ter direito, FGTS é um direito que assiste ao trabalhador. Quando ele é um verbo transitivo direto, no sentido de acompanhar, prestar assistência. Olha aí o exemplo. O médico assiste o doente, sem preposição. E quando ele é um verbo intransitivo, com o sentido de morar, residir, ou seja, ele rege um adjunto adverbial com a preposição em. Minha comadre assiste em Santos. O verbo agradar, ele pode ser classificado em transitivo direto e transitivo indireto. Quando ele significa fazer carinho, ele é transitivo direto. Olha aí o exemplo. Josué agradava o animal. Lúcia agradava o namorado. Agora, quando ele é classificado como verbo transitivo indireto, ele tem o significado de ser agradável, contentar, satisfazer. Olha aí os exemplos. Nossa empresa faz tudo para agradar a você. Lúcia agradava ao namorado. Nós temos aí o quê?
objetos indiretos. Verbo aspirar. Quando ele é classificado como transitivo direto, o seu significado vai ser sorver, respirar. O exemplo aí: os atletas aspiravam com prazer o ar das montanhas, sem preposição. Agora, quando ele é um verbo transitivo indireto, com o sentido de pretender, desejar, nós vamos ter a preposição. Olha aí o exemplo. O vereador recém-eleito aspirava a um alto cargo. Os verbos esquecer e lembrar, eles podem ser verbos transitivos direto, no sentido de esquecer, lembrar algo, ou seja, quando eles não são pronominais. Olha aí os exemplos. Lembrei o nome dele. Esqueci meu celular em casa. Comumente nós dizemos assim: lembrei do nome dele. Não está correta esta construção de frase. Quando ele é um verbo transitivo indireto, ou seja, quando pronominais exigem a preposição de. Observem os exemplos. Esqueci-me do livro. Olha aí. Lembra-se de mim. Então, nós podemos observar uma diferença. O verbo chegar, ele pode ser um verbo transitivo, aliás, ele é um verbo intransitivo. Quando ele for classificado como verbo intransitivo, ele exige a preposição a. Ou seja, quando indica um lugar, cheguei ao cinema 20 minutos atrasado. Certo? O verbo ir, ele é um verbo também intransitivo. Com a preposição para, indica uma mudança, não é isso? Sendo seu significado. Vou ao cinema 2 vezes por semana. O casal decidiu ir para o interior. Os verbos morar e residir, quando eles se classificam como intransitivos, eles exigem adjuntos adverbiais com a preposição em. Moro em São Paulo, resido em Barão de Grajaú. O verbo obedecer e o verbo desobedecer, eles são transitivos indiretos. Exigem a preposição a. O bom motorista obedece às leis de trânsito. Observe que nós temos aí o artigo e a preposição. Sempre desobedecia ao pai. O verbo pagar e o verbo perdoar, eles possuem 3 classificações. Eles podem ser transitivo direto, quando o objeto é coisa, paguei a conta. Transitivo indireto, quando o objeto é uma pessoa, perdoei aos inimigos. E ele pode ser também transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Paguei a conta ao feirante. Ou seja, é aquilo que a gente pode recordar. Paguei o quê? A conta. A quem? Ao feirante. Então, são 2 complementos. Um sem preposição e o outro com preposição. Olha aí as construções incorretas. Paguei o meu amigo. Perdoo você pelo atraso. Então, isso está o quê? Incorreto. O verbo preferir possui 2 classificações. Transitivo direto e indireto, com o significado de querer antes de escolher. Prefiro o amor à guerra. Com o sentido, aliás, com a classificação de verbo transitivo direto, ele vai poder ter o significado dar primazia a, determinar-se por. Olha aí o exemplo. Preferimos a alegria. Não aceitamos a dor. Segundo a norma culta da língua, olha aí, que está errado. Prefiro mais ler do que escrever. Essa construção está errada. Agora, o correto, o certo, é prefiro ler a escrever. O verbo custar, ele pode ser um verbo transitivo direto, com o significado ter preço. Estes sapatos custaram R$50. Transitivo indireto, ser difícil
o sentido de ser difícil, exige a preposição a. Custou a todos acreditar neles. Verbo transitivo indireto, no significado de causar transtorno. Sua irresponsabilidade custou sofrimento a toda a minha família, a toda a família. O verbo querer, como transitivo direto, ele tem o significado de desejar. Ela queria o CD da Gal, mas não o quer mais. Como verbo transitivo indireto, estimar, querer bem, exige a preposição a. Eu quero a meus amigos e sempre lhes quis. Os verbos simpatizar e antipatizar, eles também podem ser estudados da mesma maneira, como verbo transitivo indireto, ou seja, exigem preposição com, não são pronominais. Olha aí, ó. Simpatizava com a ideia, simpatizei com ele. O verbo visar, ele tem duas classificações. Verbo transitivo direto, com significado mirar, por visto. Olha aí o exemplo. Visou o alvo e atirou. Com o sentido, aliás, com a classificação de verbo transitivo indireto. O significado ter em vista, pretender, exige a preposição a. Olha aí o exemplo. Homem sem escrúpulos, que era, só visava a uma posição de destaque. E o verbo namorar, ele pode ser classificado como verbo transitivo direto, não é isso? E nós vamos dizer namorar alguém. Não é namorar com alguém. Está errada essa construção. O correto é namorar alguém. Então, terminamos mais um conteúdo hoje. Falamos sobre regência, estudamos um pouco sobre esse importante conteúdo de língua portuguesa. Então, obrigada e até a próxima aula.